69, grande hino, grande clube, entrou entre os 14 maiores do Brasil. Você não concorda com isso. Você tá louco? Você não concorda com isso. Eu concordo muito. Eu fui o primeiro a falar sobre isso. Eu concordo muito com isso. Vocês dizem que o Atlético não tem torcida. Eu sou torcedor do Atlético, sou o cara que mais defende o Atlético na imprensa, você tá louco? O Atlético é muito forte e vai ser duro pro Palmeiras. Vai ser duro pro Palmeiras. Presidente Mário Celso Petralha, muito obrigado por nos atender. Um grande abraço pro senhor, boa noite. Boa noite a todos aí, componentes da mesa. Prazer enorme falar com vocês. É inédito, eu pouco dou entrevistas, mas excepcionalmente falar um pouco sobre futebol, já não concordando aí com o 14º clube. Não, entre os 14, não é o 14º, entrou entre os 14. Entre os 14. Nós somos o 5º clube do ranking da CBF e o 12º da Conmebol. Entende? Sim. Nós temos a melhor infraestrutura da América do Sul. Entende? É um clube que não deve nada. Eu não sei qual é a conta que os senhores fazem, baseado em quem? Torcida? Passado? História e torcida contam, não é presente? Eu acho que sim, né? Conta sim. Né? O América do Rio também teve uma grande torcida, né? O Bangu também teve. Nós temos vários clubes. Né, a Portuguesa dos esportes em São Paulo tem uma grande torcida. Quem vive de passado é museu, né? Então, o que vale é aqui e agora, hoje, 22, agosto de 2022. O resto é conversa fiada. Aliás, aquela entrevista que o senhor deu uma ironizada no Santos. O senhor tem razão em relação à gestão. Hoje o Atlético é muito mais forte que o Santos em relação a finanças e gestão. Nesse ponto eu concordo com o senhor. Mas o Atlético... Não só em gestão, em finanças, desculpe discordar. Em estrutura, pode ser. Em estrutura, em organização, em tecnologia. Mas em história e grandeza, aí o senhor me desculpa. Não, o Santos é maior que o Atlético. Eu não pus isso em discussão. Sim. A história do Pelé, por si, fala... Né? Ninguém vai pôr isso em... O próprio Botafogo, né? Foi que mais jogadores deu para a seleção brasileira, né? Mas isso é passado, né? O que vale é o aqui e agora. Eu tenho algo em comum com o senhor sabe o que é? Eu sou gaúcho que nem o senhor, as pessoas não lembram que o senhor é gaúcho. O senhor é gaúcho. Sou gaúcho, mas por adoção sou paranaense. Mas o senhor nasceu em qual cidade do Rio Grande do Sul, por favor? Eu nasci em Cruzeiro do Sul. No Vale do Taquari, entre... Perfeito. Lajeado e Estrela. Uma hora e meia de Porto Alegre, mais ou menos isso, né? Exatamente. É isso aí. Mas, presidente, Atlético Paranaense e Palmeiras. O Atlético caiu pro Flamengo e eu e o João Paulo, a gente estava conversando aqui, a gente achou, respeitando o Filipão, respeitando o trabalho de todos vocês, a gente achou que o Atlético atuou com medo diante do Flamengo. Respeito demais, não é medo, não é. Respeitando demais o Flamengo e aí acabou caindo fora da Copa do Brasil. A situação com o Palmeiras... Nós entramos com medo também no Maracanã. Entrou com medo? Sua premissa, né? E fomos roubados, absolutamente assaltados, né? E o futebol brasileiro é isso aí, infelizmente. Por isso que eu não dou entrevista. Porque eu falo a verdade e muitas vezes sou mal entendido, entende? A história do Santos, jamais quis fazer alguma comparação com o Santos do passado. Tanto é que o Santos é o Santos do Pelé, e não o Pelé do Santos. Né? É o Garrincha do Botafogo, é o Milton Santos do Botafogo. E no caso do Pelé, é o Santos do Pelé. Mas isso aí é só para ilustrar. O roubo que o senhor fala, que o senhor cita, são as duas expulsões do Gabriel Nós perdemos por 1-0 o jogo da volta na Baixada, um gol que raramente acontece. Aliás, aconteceu um outro em seguida contra nós mesmos, né? Um gol de bicicleta, que são raríssimos, né? Mas isso acontece.
Agora é o Flamengo. O Flamengo tem, não sei se os senhores viram aí a distribuição do pay-per-view, Sim, né? sim. O Flamengo tem 160 milhões de garantia mínima por esse ano de 22 do pay-per-view. E tem clubes que recebem 400 mil reais. Quer fazer futebol justo, futebol honesto, futebol equilibrado. Quem destruiu o futebol brasileiro foi a rede de televisão, que fez essas injustiças absurdas na distribuição dos valores da TV. Além de não valorizar o nosso futebol, o melhor futebol do mundo. Valemos 1/3 da Liga Francesa. Entende? Então, a indústria do entretenimento do futebol foi destruída no Brasil nas últimas décadas. E temos algumas exceções, algumas... É o nosso caso. Eu falo de boca cheia porque, mesmo contra tudo e contra todos, hoje nós temos a melhor infraestrutura da América do Sul. O Flamengo tem um centranamento, né, que temos aquela passagem fatídica, terrível, lá. Não gosto nem de repetir, e não tem estádio. Está pensando em fazer um estádio agora. E é o Flamengo das multidões, o Flamengo do Rio de Janeiro, o Flamengo do Maracanã, ou seja, da história do futebol. Porque o futebol brasileiro era Rio de Janeiro, Maracanã, Maracanã, Flamengo. Presidente, quanto é que o senhor imagina que o Atlético devesse ganhar do pay-per-view? Eu fui favorável e briguei longamente com a Globo, tanto que nós não vendemos, entende? Eu queria que fosse a divisão da mesma forma que é igual. Tanto a TV aberta, quanto a fechada, quanto o pay-per-view. 40, 30, 30. Perfeito. 40 iguais, para distribuir para todo mundo, 30 performance, né? E 30 exposição. Mas não consegui. Ficou a critério da Globo, né, dar os privilégios absurdos que deu para o Flamengo. O Flamengo, excluindo o Corinthians, ganha sozinho o mesmo que os 18 clubes que compõem a Liga, no pay-per-view. Vocês acham isso justo? Como é que se faz futebol assim? Claro que não é justo. Não. Por isso que a gente fica aqui batendo sobre a criação da Liga também, se isso vai ser minimamente um equilíbrio para o futebol brasileiro, porque a gente já entrevistou, presidente, há cerca de uns 2 meses aqui no Esporte em Debate, 2, 3 meses, e o senhor comentou sobre essa situação envolvendo a Liga. E aí, algumas semanas passaram, nós entrevistamos vários outros presidentes de clubes que atualizaram a situação dessa criação de Liga. A situação melhorou em relação ainda a esses valores financeiros que o Pretzel debateu e o senhor ressaltou, presidente? Absolutamente. Eu acho que não teremos Liga no Brasil, porque se reuniram os poderosos e querem dividir como eles bem entendem. Eles querem manter para 2025 os privilégios que têm no contrato passado. Eles não querem ganhar menos do que ganham. Já numa nova situação, um novo contrato, uma nova realidade. Essa é a exigência de Flamengo e Corinthians. Então, não... Sempre os casuísmos, sempre as exigências, sempre os poderosos. A Liga não sai, presidente. Podemos cravar isso? É um ponto pessoal, particular, sobre censura. Da forma que as exigências pela Libra a gente tem ouvido, eu não participo do grupo de negociações, entende? Eu fui à primeira reunião que houve em São Paulo, vi absurdos tão grandes, ofensas maiores ainda,
entende? De presidentes dos considerados grandes, que eu me afastei, não fui mais, não passei mais, porque estou muito tempo no futebol para ser ainda ofendido, entende? Por quem está chegando agora, que não sabe da missa um terço. Ô, presidente, então eu vou trabalhar Olha com uma só, possibilidade viu? aqui. Não, olha só. Só uma possibilidade. Não, mas olha aqui. aqui, olha aqui do que está falando o presidente, porque tem uma fonte minha que está ouvindo a entrevista e diz assim, ó, Flamengo e Corinthians nem aparecem nas reuniões quando o assunto é a mudança do contrato. Então, a minha pergunta é a seguinte, vamos lá. O que significa a criação da Libra, que tanto se fala aqui, né? Pelo menos publicamente, os outros dirigentes, tirando o presidente Petralha, o Corinthians, o Flamengo, falam que estão pensando no desenvolvimento do futebol brasileiro. Eu sempre achei que a Libra é uma balela. A criação da Liga, a partir do momento que há interesse próprio de cada clube, essa questão aí de criação dessa Liga, ela vai para o espaço, cai por terra. Presidente, caso a Libra seja criada e o senhor não concorde, o senhor acredita que há uma possibilidade de uma criação de uma liga de futebol aqui no Brasil sem a presença do Clube Atlético Paranaense? Eu não posso falar isoladamente por uma instituição. Nós temos uma liga criada, que é a Liga Forte Futebol, que tem 25 membros, entre clubes da Série A e clubes da Série B. Quando eu falo em Atlético, eu falo o que a Liga Forte Futebol pensa e diz e se pronuncia. Eu não sou uma opinião, nem posso ser uma opinião isolada. Já briguei, já estive aí como uma ilha há muitos anos. Só que não tenho mais nem tempo, nem paciência, nem vontade. Nós vamos abrir o nosso capital, nós vamos transformar em SAF, nós vamos pôr, se tudo der certo, um valor considerável para dentro do nosso caixa e vamos fazer uma guerra no futebol brasileiro, de forma isolada, independentemente de liga. Perfeito. Ainda para matar esse assunto, presidente, o que a gente ouve aqui em São Paulo, eu acho que isso é um debate muito amplo e acho que vocês, dirigentes, podem falar com muito mais propriedade do que a gente, porque vocês estão constantemente tocando nesse assunto diariamente. O que a gente ouve do torcedor é o seguinte, o Petralha tá reclamando, o Marcos Salum do América Mineiro tá reclamando sobre essa questão de divisão de valores. Mas estão reclamando com razão. Não, eu concordo com o Aliás, presidente Petralha, eu concordo com o Salum, eu concordo com todos aproveitando o presidente uma parte, sabe que eu defendo, né? Por exemplo, 20 milhões de reais é um montante, tá? Sim. 1 milhão para cada time. Eu defendo isso. Eu também. Eu também defendo, isso. mas aí eu queria a opinião do presidente, é o seguinte, porque o que a gente ouve do torcedor, do Palmeiras, do Corinthians, do São Paulo, aqui em São Paulo especificamente falando, por que o Atlético Paranaense, presidente, merece receber o mesmo valor de Corinthians e Flamengo, uma vez que a gente colocar a proporção de tamanho de torcida, é muito desequilíbrio. Mas nunca houve essa proposta absurda. Isso aí não tem nenhum sentido. Nunca houve uma proposta de igualdade. O que nós estamos defendendo é que quem ganha mais não pode ganhar mais que 3,5 do último que ganha menos. A Liga Inglesa, que é o exemplo, é 1 para 1,6. Quem ganha mais ganha 1,6, quem ganha menos ganha 1. Entende? A La Liga, quem ganha mais ganha 3,5, quem ganha menos ganha 1. Nós queremos um pouco mais de igualdade. Por quê? Porque as outras receitas, a única receita que a gente pode, porque é um assunto coletivo, é o campeonato que todos disputam, que a gente pode tentar defender uma posição melhor, é a distribuição das receitas de TV. Porque sócio torcedor, patrocínios e outras fontes de receitas, os grandes clubes já têm absurdamente receitas maiores que nós. Então, naquilo que a gente pode, pelo menos, defender e ter uma divisão mais justa, é o que a gente faz. Ninguém quer igualdade. Nós não queremos que ganhe
800 vezes mais. Um ganha 160 milhões e outro ganha 400 mil. Não dá para fazer futebol, né, Xandão? Não, a aí disparidade... não dá. E assim, ó, eu tô publicando nos nossos Twitters e aí começam os torcedores do Flamengo, ó. Coisas do tipo assim, ó. Ele que vai jogar sozinho. O outro, sim. Não, mas é o contrário. Sim, o contrário. Claro. Jogue Corinthians e Flamengo. Isso, sozinho. eu também acho. Eu tô concordando com o senhor. Essa visão é uma visão míope. Porque eles acham que os outros vão jogar sozinhos. Não, vão acabar... Os outros estão alinhados com o presidente Petralha, é isso. Vão acabar Flamengo e Corinthians jogando sozinhos. Mas não sai campeonato sem Flamengo e Corinthians. Olha, não sei. 18 contra 2, ainda que tenhamos, né, as duas maiores torcidas, talvez, do Brasil e talvez da América do Sul, acho que mais que o Boca River, talvez. Não sei, pode ser. Mas será que não se faz aritmética? O pessoal perdeu o senso, nem de aritmética se conta. Sim. Qual é a torcida do Corinthians? A torcida do Corinthians é a segunda do país. Quantos somos? Saiu uma pesquisa em 28 milhões, quase é isso? 30 milhões. E a do Quase Flamengo... 30 milhões. 30 milhões. A do Flamengo, 44, é isso? Eu tinha visto 45 milhões. 45, é isso. 45, somado a 75. Nós temos 225 milhões de habitantes e o resto? É que tem 40% que não assiste futebol e não torce para ninguém. Não, mas pode virar. Nós temos um potencial, entendeu? Enorme. Quem garante que esses 45 milhões são verdadeiros? Onde é que está escrito isso? Quem foi que fez essa pesquisa? Quem que assinou embaixo? Não, eu entendo. Aquilo que a Globo diz que fez e nunca mostrou nada para ninguém. Eu entendo a sua Nunca tese. nós tivemos acesso a absolutamente nenhuma informação de nada. Sim, eu entendo essa tese, mas o senhor acha que o Atlético tem torcida no Brasil inteiro? Eu entendo que o Atlético é uma torcida regional. Mas eu não estou defendendo a torcida do Atlético. Sim. Eu estou defendendo a torcida dos outros 38 clubes. Perfeito. Entendeu? Perfeito. Ô, presidente, eu queria abordar esse tema agora em relação à SAF. O senhor acabou revelando para a gente que, de fato, o Atlético está trabalhando com esse possível projeto para se tornar SAF. O senhor consegue trazer mais detalhes para a gente poder entender aí o futuro de um Atlético que... Isso me chama a atenção, presidente. Por que o Atlético com essa possibilidade se é talvez o único clube autossustentável desse país, presidente? Veja, nós temos 2 objetivos na nossa instituição: crescimento e perpetuidade. Como é que eu vou crescer se nem divisão de televisão a gente consegue? Como que eu vou perpetuar a minha instituição com mais 100 anos, mais 200 anos, se não aproveitarmos essa oportunidade de nos transformarmos em sociedade anônima? E trazer investidores que se preocupem em aquilo que é fazer do futebol e entretenimento no melhor futebol do mundo. E não tenhamos necessidade de vender os nossos craques, vender os nossos palhaços. E sim não vendermos o nosso espetáculo, do nosso circo. Então o Atlético Paranaense vai buscar investidores, parceiros, para que não tenha necessidade de vender seus melhores jogadores. Tem a condição de pagar salários a níveis internacionais. E vamos continuar investindo em formação. Essa é a visão dos objetivos do nosso clube, ou seja, perpetuidade e crescimento. Como é que você faz só crescimento vegetativo, como nós fizemos nos últimos 25 anos? Vamos levar mais 25 anos? Então, nós, com a base que fizemos nesse quarto de século, nós queremos dar um salto agora enorme e vamos nos transformar entre os melhores clubes da América. Aliás, eu defendo os clubes das Américas. Para que Conmebol? Para que CONCACAF? Por que não fazer uma Liga das Américas, desde o Canadá até a Argentina? Isso aí ia ser bom, hein?
Isso aí ia ser bom. Não depender mais da Comebol. Isso ia ser bom. Ia ser fantástico. Não, e envolver a Major League Soccer, né? Exatamente. Que tá... Claro, onde está o dinheiro. Exato. Então nós ficamos aqui na América do Sul, onde o Brasil representa quase 60% do PIB. Aliás, ele contribui com a Conmebol com 56% de toda a receita da Conmebol para a Libertadores e a Sul-Americana. Então, dividir o pouco que mal nos chega, por que não pensar grande? O pessoal está perguntando aqui que o senhor, o Atlético já pagou a arena? Muita gente perguntando isso aqui. Que situação está isso aí, presidente? O Atlético já pagou a arena. Já pagou a arena várias vezes. De muitas formas e maneiras. O estádio mais barato do Brasil, aliás, aquele que não houve corrupção, o mais bem construído, o que tem teto retrátil, que faz multishows e que custou, como eu disse, o mais barato, o mais bem construído. Por quê? Não teve corrupção, não teve empreiteiro. Veja quanto custou o Maracanã, veja quanto custou Brasília. Isso aí é o nosso país. Quando você faz a coisa separada do contexto, você paga a conta. Você é prepotente, você é metido, você quer mandar em tudo, quer fazer isso, quer fazer aquilo. Mas a gente segue a nossa vida aqui tranquilamente, o nosso projeto aí passo a passo. Agora vamos dar esse salto, se Deus assim nos ajudar com a criação da SAF, e vamos mostrar como é que se faz futebol. Presidente. Com dinheiro, porque mostrar sem dinheiro nós já mostramos. Fomos campeões brasileiros, campeões da Copa do Brasil, disputamos a Copa do Brasil ano passado novamente, fomos bicampeões da segunda divisão da América, porque a Sul-Americana é a segunda divisão. Mas é bom ganhar, né? É bom ganhar, né? Se você está na segunda divisão, é bom ganhar na divisão que você está. E te leva para a fase de grupos da Libertadores. Né? E te leva para a primeira. E nós estamos nas semifinalistas. Sim. E só não fomos semifinalistas porque os senhores viram a história do Maracanã. Quanto é que vale a SAF do Atlético hoje? O senhor tem um valor próximo, assim, que o senhor pode nos dizer? Temos, mas infelizmente eu não posso. Sim. Está sob censura e eu não posso divulgar. Mas é maior que do Botafogo, do Vasco e do Cruzeiro, né? Somadas. Somadas? Opa! Cara, papo de bi. Mais de 2 bilhões se for somar tudo. Se for somar tudo é isso aí mesmo. Então, presidente, o senhor tem mais ou menos um prazo aí para divulgar para a imprensa, para a torcida? Se esse acordo pode sair esse ano ainda? Nós estamos trabalhando, já temos 12 contratos assinados com possíveis investidores, né, de confidencialidade. Estamos trabalhando. Na hora que chegarem no nosso preço, a gente divulga. Ô presidente, ainda para matar essa situação do estádio, acho que o Pretzel também fez esse questionamento para o senhor, porque eu abro aqui uma notícia e aí diz o seguinte: ex-presidente do Corinthians, no caso André Sanches, faz revelação sobre estádios da Copa do Mundo e garante: só o nosso está sendo pago, fecha aspas. Como é que o senhor reage? O nosso já foi pago. Por isso que só o dele está sendo pago. Entendi. O Atlético não deve mais nada em relação ao estádio, então tá tudo quitado já. Acho que era de aproximadamente 340 milhões, é isso, presidente? Alguma coisa assim? Veja, é que a informação chega de forma deturpada, deformada. Good news, no news, entendeu? O nosso estádio foi construído com um acordo tripartite. O Estado tem a obrigatoriedade de pagar 1/3, a Prefeitura Municipal 1/3 e o Atlético o seu 1/3. O nosso 1/3 nós já pagamos. Entendi. Muito bom. É engraçado porque fica também um imbróglio danado, né? Que o Atlético não pagou, mas se o senhor tá falando que pagou,
fica conversa de um, conversa de outro, fica uma conversa de maluco, né? Ninguém entende nada. Presidente, então é o seguinte, é sempre bom lhe ouvir, apesar de o senhor não gostar da entrevista, o senhor tem que falar mais, porque as pessoas têm que ouvir o que o senhor tem para dizer. E porque a questão, É pregar no deserto. não, tudo bem, mas, pregar no deserto. mas a questão dos Eu tenho valores... 5 minutos e vocês têm 500 mil minutos aí de falarem o que querem, como querem. Entende? A imprensa é a dona da formadora de opinião. Infelizmente, nem sempre procuro, não leve como crítica, saber realmente a verdade para ser divulgada. Entende? A versão prevalece sempre sobre o fato, entende? Então há uma deformação muito grande e eu prefiro ter o maior respeito pela imprensa. Eu acho que a sua função social é fundamental, determinante. Agora, a imprensa do futebol brasileiro, infelizmente, aliás, vou generalizar, de modo geral, é um horror. Então eu prefiro ficar fora dela. Eu respeito a sua opinião, mas eu discordo, até porque eu trabalho nela há 30 anos, mas não tem problema, é sempre bom lhe entrevistar. Agora, eu queria saber do senhor sobre o gramado sintético, né? Como é que o senhor está vendo a reclamação de tantos clubes que o Atlético leva vantagem porque atua no gramado sintético? Cobre do Palmeiras. Pois é, não, o Palmeiras também, vocês dois. Por que o Atlético não podia? Por que não o Palmeiras? Porque é o Palmeiras? Ou o Palmeiras não leva vantagem lá? Claro. Essa é a deformação da imprensa. Vocês fazem os programas para aqueles que têm audiência, entende? E para que tenham boa repercussão, não para clubes que têm pouca torcida e baixa audiência. Olha, se o senhor quiser fazer aqui a tribuna do Petralha, a gente acerta com o senhor toda semana ou todo mês o senhor nos dá uma entrevista, porque o senhor sempre tem espaço aqui. Tô fora. Tô cansado de dar luz a cego. Ô, presidente, deixa eu fazer um questionamento para o senhor. Claro que já a gente vai abordar um pouquinho mais sobre esse jogaço na próxima terça-feira entre Atlético e Palmeiras. E o Atlético, depois de muito tempo, né? 2005, cara, faz muito tempo que o Atlético não chega numa final de Libertadores, com a possibilidade agora real de pegar um Palmeiras pela frente, que não vai ter o Danilo, essa informação é importante. O Danilo dos 2 jogos está fora e o Scarpa pegou um jogo de punição pela expulsão que ele teve. Mas eu queria fazer um questionamento para o senhor em relação à relação da diretoria, no caso, comandada pelo senhor, com a torcida organizada e com os demais torcedores do Atlético Paranaense. Porque assim, presidente, eu vou dar a minha avaliação agora e o senhor fica à vontade com o microfone o tempo que quiser para dar a sua avaliação. Eu, como torcedor do Atlético, enxergo que o senhor recuperou o Atlético Paranaense. Talvez não tenha nem recuperado, tenha criado o Atlético Paranaense para o cenário do futebol nacional e quem sabe mundial futuramente, através do trabalho do senhor. O projeto que o senhor consolidou lá na década de 90. Ninguém faz nada sozinho. Perfeito, ninguém faz nada sozinho. Mas o senhor trouxe a ideia. Claro, o senhor teve muita gente ao lado, eu sei de tudo isso, que ajudou, que agregou pra caramba, mas a ideia lá atrás pegou um time de bairro, se é que a gente pode falar assim, com o perdão do termo. É verdade. Um time de bairro, eu não gosto muito de falar isso, mas era grande verdade, década de 90, o time de bairro, com tantos problemas, o senhor transformou o Atlético Paranaense através de um projeto com outras pessoas por trás. E o torcedor do Atlético Paranaense que não gosta do senhor, ele tem que minimamente respeitar, porque se o Atlético Paranaense é hoje, isso é uma opinião minha, deve-se muito ao que o senhor realizou através de um projeto de praticamente 3 décadas. A minha pergunta para o senhor é a seguinte: o porquê que essa relação tão deturpada, envolvendo torcida organizada que não pode entrar com... Eu vejo alguns torcedores criticando, sabe, presidente? Não existe relação deturpada, nós nos damos muito bem. Ou eles fazem o que tem que fazer, ou não participam do espetáculo. O Atlético mantém o seu direito, mantém aquilo que acha que é ético, que é moral, sob todas as condições, não importa quem seja. Falando em final de Libertadores, estão lembrados de 2005? Sim, sim. Essa é a história que o Atlético vive nesses 20 anos, por ser contra o sistema, entende? Tudo do Atlético Paranaense é extrapolado. Nós temos um relacionamento, nós temos qual é o clube que tem uma
única torcida organizada. Acabamos com todas elas. Uma sobrevive ainda. E, se possível, nós vamos trabalhar para que desapareça. Porque isso aí não traz absolutamente nada de positivo, só de negativo. Expulsa as famílias dos estádios. A violência desse povo que foi dominado, eu não vou entrar no mérito, porque as coisas são muito mais complicadas do que parecem, né? As torcidas organizadas, elas não são torcidas organizadas. São outras organizações por trás da torcida, usando a imagem do clube, usando a marca do clube. Entendeu? Eu lhe garanto que se fizer um plebiscito, o Mário Celso Petralha, e fiz agora uma Assembleia Geral dos sócios, e tive 93% de apoio. Eu acho que o senhor tem razão. Quando eu falo relação deturpada, presidente, eu concordo com o presidente. Deixa eu tentar passar Mas, melhor. João, não, eu entendo isso, eu concordo. Nessa questão eu concordo. Não, eu concordo também. Só que assim, aí eu começo a colocar em questão, eu concordo 100% com o que o presidente acabou de falar. Os senhores apoiam torcida? Não, eu também não. Eu não. É que o meu ponto aqui, presidente, é o seguinte. O Atlético Paranaense, vamos dar nome aos bois aqui. O Atlético Paranaense tem uma torcida organizada chamada torcida Os Fanáticos. Né? É organizado os fanáticos, ok. E a gente percebe que os fanáticos ficam muito irritados porque não pode entrar com bandeira, ou com batuque, ou com não sei o que lá. Não pode. Quando eles não se comportam como devem, não pode. Exato. Mas aí presidente... Não pode e não entram. Pronto. E atrapalha. Já fui ameaçado de morte, já fui prometido, jurado, isso e aquilo. Não tenho medo de absolutamente nada. Um dia a gente vai morrer mesmo. Entende? Então, ou faz o que deve, se comporta como deve, ou não participa do espetáculo. Então, mas é por isso o único clube que não dá absolutamente nada para a torcida organizada e exige, só entra no estádio quem é sócio. Parabéns. Quem é o local deles, se não for sócio, em dia, pagando, não entra no estádio. Parabéns. Porque naquele local, nós não vendemos ingressos. Então, eu estou cumprimentando o senhor. Eu também, mas aí, Xandão, o Paulo Nobre bateu de frente com o uniformizado no Palmeiras. Não teve tanta força assim para seguir. Teve que andar com 4 seguranças. O Gilvan de Pio Tavares, na época que era presidente do Cruzeiro também. Eu não tenho medo de morrer, né? Eu não tenho medo de morrer. Ô, presidente, mas vamos lá. Só pra gente matar esse assunto, porque esse é um assunto interminável e eu concordo com o senhor, eu não apoio a torcida organizada. Eu acho que muitas vezes tem torcedor lá que usa o futebol como pretexto pra roubar, pra bater, pra assassinar, pra estuprar. A grande verdade é essa aí. Mas o senhor concorda que é a torcida organizada que efusiva o estádio, que faz com que jogue uma pressão no seu adversário, que carregue a arquibancada, os demais setores? Ou o senhor não está nem aí? O senhor entende que a torcida e já era? Sabe o que eu vou sugerir? Vocês deveriam fazer um estádio de 6 meses, 1 ano, dentro de um clube de futebol para ver como que as coisas funcionam. É exatamente o inverso. A força emana de dentro das 4 linhas. Se em 4, 5 minutos estiver dando 4, 5 passos errados, a torcida começa a vaiar. É isso mesmo. A força vem de dentro do campo, não vem de fora para dentro, é de dentro para fora. O clima, quem cria, são os atletas. Entendeu, não? Sim. Depois cria-se um círculo ou virtuoso ou não. Entende? Mas o começo de toda a energia vem de dentro das 4 linhas. Essa é a minha visão. O senhor... Meu filho, você sabe o que foi feito? Posso lhe chamar assim, porque eu tenho filhos de 50 anos. Não tem problema. Veja, eu fui chamado mais de 10 anos em inglês. Ei, Petralha, I love you. Entendemos. Entenderam, né? Sim. Tendo feito tudo que eu fiz.
Porque o senhor não alivia para os uniformizados. Também é por isso. Eu não alivio para ninguém, É. não é para os uniformizados. Para ninguém. Para a Globo, o único que peitou e não vendeu os direitos fomos nós. Eu não vou vender um direito que para nós vale X por valores bis, porque a Globo é a Globo. Prefiro pôr do meu bolso e não vender. Muito bem. Presidente, a gente já está chegando no final, respeitando muito sempre a sua posição. Muita gente não gosta do senhor e coloca aqui no nosso Mas chat. Jesus Cristo também não gostaram dele, né? Crucificaram. A unanimidade é burra. Eu só Agora tô... pode crer que a maioria absoluta da torcida do Atlético, e digo mais, a torcida dos outros clubes gostariam de ter um Petralha. Eu concordo com o senhor. Eu também. Mesmo que o senhor não goste da imprensa, isso não tem nada a ver o que eu penso do que o senhor pensa. Eu acho que o senhor está correto em defender o que é o Atlético, em ter transformado um Atlético num grande clube do futebol brasileiro, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Então, eu só queria fazer a menção que tem muita gente reclamando da entrevista e eu vou refutar todas essas reclamações. Eu gostaria de entrevistar o senhor toda semana, para que o senhor realmente combata isso que acontece. Na questão financeira do futebol, eu concordo 1000% com o senhor. É o bolo. E outra, eu sou mais radical ainda. O bolo tem que ser dividido igualitariamente. O bolo. Então tem 100 milhões lá, tem 20 clubes, certo? 5 milhões para cada clube. É isso. E aí você... Procure saber. Eles criaram uma sociedade anônima, a Libra, para vender parte da liga para grupos econômicos, fundos. Procurem saber como que eles querem dividir esse dinheiro. Por favor. O senhor tem razão. Para a gente fechar duas rápidas aqui. Presidente, o Coritiba cai, na sua opinião? Não, estamos torcendo para que não caia. Perfeito. Se pudermos ajudar, vamos ajudar. Perfeito. O presidente sempre apoiou, né? Por mais que seja um rival, é importante pro futebol paranaense. Ô, Claro, presidente, absolutamente. o senhor na última entrevista falou sobre isso com a gente também. Ô, presidente, vamos lá. Eu tenho um último questionamento. Antes, acho que o Pretz vai fechar em relação ao jogo também, né? Contra o Palmeiras. Eu acho que... Bom, faça. Não, a minha pergunta é a seguinte, presidente. Eu custo acreditar que há um projeto no futebol brasileiro de forma recente que seja tão positivo e duradouro quanto esse do Atlético Paranaense, sem suporte financeiro. Não estou falando aqui do trabalho da Crefisa no Palmeiras. Nem recente e nem antigo. Me arrisco a Não dizer... há nenhum projeto no futebol brasileiro. Eu não tenho tanto embasamento assim para falar de história inteira. Iniciando com a SAF. Por que eu estou perguntando isso? Clube, associação sem fins lucrativos, não teve nenhum. Eu não conheço. Eu concordo com o senhor, porque é o seguinte, vamos falar sobre exemplo de gestão. O Atlético Paranaense é um exemplo de gestão por tudo aquilo que eu falei da década de 90, ok, até aí vai. E aí, presidente, eu particularmente entendo que quando você fala de um projeto, vai muito além do que você falar se o clube fica ou não trocando de treinador. De fato, de alguns anos pra cá, o Atlético vem trocando muito de treinador. E o Thiago Nunes deu uma declaração, não sei se o senhor chegou a ver, que ele falou que o Atlético não tem projeto nenhum, que isso é uma balela, porque trocou de treinador pra caramba nos últimos anos. Eu queria saber o que o senhor entende de projeto. O projeto vai muito além também do que ficar trocando de treinador. E como o senhor recebe esse tipo de coisa também de um técnico que foi feliz dentro do clube e sai praticamente atirando para todo lado contra o próprio clube? Veja, a minha visão de projeto é de empresário, de empreendedor. Eu fiz na minha vida vários projetos bem-sucedidos, entre eles do Atlético Paranaense. E a cultura do futebol mundial, a cultura do futebol brasileiro, é de você pôr o projeto todo, chame como quiser, entenda como quiser, na mão de uma pessoa só. E às vezes essa pessoa é incompetente, despreparada, não tem a mínima condição de entender o que está se pretendendo fazer. Como que você vai continuar com essa pessoa? Porque hoje no futebol, quem manda no clube é o treinador. Eu acho isso um absurdo, mas assim que é. Ele escala, ele quer, ele contrata, ele pede, ele acha esse bom, esse ruim,
esse eu gosto, esse não gosto. E esse senhor, mal agradecido, pergunta o que ele fez antes do Atlético e depois do Atlético. Nada. Bom, tá respondido sobre o Thiago Nunes. Pra gente fechar, porque a gente não pode deixar de falar dos 2 jogos contra o Palmeiras, né? Eu queria ouvir do senhor. O que o senhor tá projetando, jogo, por favor. Por favor. Viu? O jogo é jogado, eu lambaria pescado. Cada partida tem sua história. Vamos vivê-la e depois a gente conta. Então tá certo. Presidente, 8h30 marcando o sinal. Muito obrigado por nos atender. Do Atlético de todos os tempos. Alfredo Gotardi, Djalma Santos, Bellini, Nem e Fabiano. O meu meio de campo, Kleberson, Sicupira. E aí... Fernandinho, pode ser. Na frente, eu gosto do Paulo Rink. Muita gente não gosta do Paulo Rink. Eu não gosto. Tá no meu time de todos Paulo os Rink, Alex Mineiro e Kleber Pereira. Esse é o meu time de todos todos os tempos. tempos. De casal 20? Meu técnico... não, tem o Assis. Tem o Assis, tem que cara. botar o Assis. Eu tiro o Fernandinho e ponho o Assis. Eu tiro o Fabiano e coloco o Éder Aleixo, por mais que tenha tido uma passagem muito curta, só porque o Éder Aleixo era meia, mas coloquei de lateral esquerdo. E o técnico Geninho. Pode ser, presidente? Eu tenho minhas restrições. mas o presidente é o Jô Cabral e Silva. Tá. E o time, tá bom esse time que a gente escalou? Tá bom. Tá, e o melhor técnico da história do Atlético, quem foi? Uma boa pergunta. Pode ser o Felipão se ganhar a Libertadores, Nossa, hein, presidente? Se ganhar a Libertadores, nossa esquece, senhora. presidente. Nossa senhora. Show. Presidente, um grande abraço pro senhor, muita saúde, como sempre, viu? Obrigado, igualmente a todos. Uma boa noite. Obrigado, o presidente Mário Celso Petralha. O pessoal do chat reclama aqui que ele é chato. Não, eu discordo. Eu também. Ele bate na imprensa, mas você viu, não tem problema bater na imprensa, a gente bate nos dirigentes. Exato. Por que a gente bate em todo mundo, velho. A gente bate em todo mundo e não podem bater na gente. E outra aqui, coisa. Viu, aqui não tem ninguém infalível aqui. Aqui não tem nenhum dono da verdade. E só pra deixar claro, eu acho assim, ó, que nas ideias de futebol que o Mário Celso Petralha tem, eu gosto de ouvi-lo. E concordo com muita coisa do que ele diz, meu caro.